Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Vocês teriam que ver os bastidores agora, mas Jesus está acompanhando. Estamos de volta para o estudo do livro Que é o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra, na companhia de dois anjinhos decaídos. Caídos. Aloísio, um abraço a todos os amigos ouvintes. Eduardo Araújo, muita paz a todos. Isso. E nós vamos dar continuidade ao estudo no capítulo 2, Noções Preliminares de Espiritismo, no item que vai falar sobre dos médios. E hoje a partir do 66, não é isso? Isso. 66. Isso mesmo. Acho que ela hoje não tomou café, Luiz, por isso que ela tá assim devagar. Eu até que tomei nesse Tá instante. muito bem, não. Pessoal, que Jesus nos conduza de verdade, muita paz. Vamos iniciar o estudo nós. No item 66. Quem vai fazer a leitura? Vamos nós aqui. Diz Allan Kardec: a assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações pela tipologia como pela escrita, visto que, tanto num como noutro caso, se trata da transmissão do pensamento do espírito, qualquer que seja o material por que ela se faça. Então a gente vinha já conversando nos últimos programas, e esse tema é fundamental porque muita gente, né, mesmo pessoas que estudam a doutrina, às vezes não têm noção do quanto a questão mediúnica é complexa e de que não basta um espírito querer se comunicar para que isso aconteça de forma tão fácil quanto muitas pessoas imaginam. É necessário a tal da assimilação fluídica, a gente vem comentando aí nos últimos programas. Por isso que muitos médiuns não conseguem cumprir com determinadas promessas, né, de que vou trazer a comunicação do espírito A, B, C ou D. Não é assim. Kardec fala isso em O Livro dos Médiuns, que as evocações, elas oferecem esse tipo de obstáculo, porque você precisa de médiuns positivos e flexíveis. Está lá no capítulo sobre as evocações no Livro dos Médiuns. E segundo Kardec, você ter médiuns positivos e flexíveis é uma coisa rara. Que médiuns são esses? São médiuns que conseguem essa assimilação fluídica com um maior número de espíritos, de forma que a comunicação possa se fazer de uma forma mais autêntica, né, com mais detalhes, fato que não ocorre com a grande maioria dos médiuns, né? Daí a dificuldade que muitas casas espíritas enfrentam quando fazem determinados tipos de trabalho, como psicografia, e não conseguem obter os resultados que se espera. Por quê? Médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira e tantos outros são médiuns ditos por Kardec positivos e flexíveis, que têm uma assimilação fluídica maior. E mesmo eles não é tão simples assim. Lembramos nos últimos programas que André Luiz, antes de começar a psicografar a série André Luiz pelo Chico, ele ficou um bom tempo convivendo com o Chico para fazer a tal da assimilação fluídica. Isso aí se resume tudo numa questão de estabelecimento de sintonia. Tá? E essa sintonia é a sintonia fluídica, né? É um equilíbrio fluídico entre o médium e o espírito comunicante. Sem isso, a comunicação fica prejudicada. Não quer dizer que o médium não seja um bom médium, não quer dizer que o médium não seja uma pessoa séria, mas é uma questão da assimilação fluídica. E aí começa a haver o chamado ruído. É isso. Né? É o ruído, né? E também comentamos, né, no livro No Mundo Maior, no capítulo 9, sobre mediunidade, né, a dificuldade que a médium teve de trazer uma comunicação de um médico, né, já que ela era uma boa médium, uma pessoa dedicada, mas não tinha conhecimentos científicos. Então, assim, a mediunidade ela é muito mais complexa
do que a gente pode imaginar à primeira vista. Não basta que o espírito pegue a mão do médium e saia escrevendo para que a comunicação aconteça. É isso. Aí nós entendemos porque a Joana, ela tem um momento que ela serve de médio entre o Divaldo e o Antônio de Pádua, entre o Divaldo e a Teresa d'Ávila. Mas um daqueles livros que o Chico psicografou, é coletânea de mensagens, né? Eu acho que são instruções psicofônicas, o livro é Instruções Psicofônicas. Tem uma mensagem da Teresa d'Ávila, mas ali no rodapé da mensagem não vem nenhuma observação de alguém que tivesse sido, de repente, o Emmanuel, mas ali não é colocado. Já no caso do Divaldo, a Joana deixa bem claro que para o Divaldo se concentrar, porque o Antônio de Pádua vai psicografar, quando ele está, se eu não me engano, na Itália mesmo. Mas é a Joana que serve de médio, porque o Divaldo, com todo o esforço dele, ele não tinha essa sintonia fluídica com o Antônio de Pádua, nem com a Teresa d'Ávila. Então a gente vê que, inclusive, nessa narrativa que a Miranda trouxe para nós, muitas vezes até os espíritos servem de intermediários para outros espíritos, porque eles têm uma sintonia com o médium que esses outros espíritos não têm ou não podem ter. Certo? Tem muitas comunicações que nos vêm assinadas, nós temos conhecimento, né, por espíritos de altíssimo nível de elevação moral, né? Então, esses espíritos, eles muitas vezes se utilizam de intermediários espíritos para que faça valer a sua comunicação. É interessante isso. É tudo, resumindo a coisa, uma questão de sintonia. Vamos lá. Vamos nós. O item 67. 67. Não se pode impor um médium ao espírito que se quer evocar. Impor um médium ao espírito que se quer evocar, convindo deixar-lhe a escolha do instrumento. Sim, na realidade tem que haver essa sintonia e nós não podemos impor esta sintonia. Nós não temos como saber. Não tem como saber, né? Então, é o que diz aqui, deixar-lhe a escolha do instrumento. Por isso, alguns espíritos se comunicam através de um médium e outros espíritos se comunicam através de outros médiuns, certo? Por esta escolha que é feita do instrumento que o espírito estará utilizando para a sua comunicação. Em todo caso, é necessário que o médium se identifique previamente com o espírito pelo recolhimento e pela prece, ou mesmo durante alguns minutos e mesmo muitos dias antes, se for possível, de modo a provocar e ativar a assimilação fluídica. É um meio de se atenuar a dificuldade. Nós falamos há pouco que quando não há essa sintonia que é estabelecida entre o espírito comunicante e o médium, seu instrumento para a comunicação, nós vamos ter a possibilidade de muito ruído, né? Então, esse ruído significa a distorção da comunicação. Então, é muito importante que o espírito comunicante escolha aquele médium com o qual ele pode estabelecer esta sintonia e, consequentemente, uma comunicação mais limpa, uma comunicação com maior fidelidade àquilo que está sendo transmitido. Isso aqui também mostra o seguinte, que essa assimilação fluídica, o médium, como ele coloca, tem que ter todo um preparo, né? E ele dá aqui uma dica. De não se impor, né, a um médium, um espírito. Por quê? Porque a gente não sabe se o espírito terá sintonia fluídica com aquele médium. E aí é importante, por isso que alguns médiuns, até com certeza muitos que estão nos ouvindo agora vão entender o que eu estou falando. Às vezes na semana da reunião, ou sobretudo dias antes de uma reunião, o médium começa a sentir algumas coisas estranhas. Passa mal, tem dor de cabeça, tem dor no peito, tem alguma coisa que não consegue identificar bem. E na realidade ele vai ver que na hora da reunião mediúnica
o espírito que vai se manifestar apresenta aqueles sintomas que ele veio sentindo ao longo da semana ou, sobretudo, próximo da reunião, um dia antes, no dia da reunião mais especificamente. Por quê? Porque os benfeitores, eles já vão aproximando daquele médium, o espírito comunicante da reunião que vai ocorrer no dia tal, para que vá havendo sendo estabelecida essa assimilação fluídica, essa sintonia que possibilite minimamente que o espírito possa se comunicar. Por isso que é aconselhável que os médiuns não se assustem, né, sobretudo os médiuns psicofônicos, em relação a esses sintomas que ocorrem no dia da reunião ou nos dias anteriores à reunião e que faz com que muitos médiuns digam que não vão poder ir à reunião. Eu não vou, não estou bem, estou com dor de cabeça, estou com dor no peito. E essas dores, elas não são, e muitos médiuns constatam isso, que passam a reunião, acabou a dor, sumiu. Sim. E na realidade, Maria de Fátima Miranda era o espírito comunicante ali que já estava sendo feita uma aproximação dentro daquilo que Kardec está explicando aqui. Pois é isso mesmo. Mas eu também estava lembrando do livro Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna, quando a Zenóbia conta com a assistência da Luciana para socorrer um determinado espírito. Quer dizer, Zenóbia estava num nível de maturidade moral tão elevado, mas precisava de alguém que fosse uma ponte, um intermediário entre ela e aquele espírito que estava naquela região. E eu lembro que no livro, o André, ele chega a ficar assim, né, encantado com aquela participação da Luciana. E é esclarecido, ele quer saber se a Luciana, quando esteve encarnada, se ela era médium. E o esclarecimento é que ela não tinha sido médium, ela tinha sido enfermeira. Mas ela era tão dedicada na tarefa de cuidar, quando ela cuidava de um paciente, ela se envolvia a nível de querer compreender, saber como teve início, desdobramento, e isso facilitou a ela essa oportunidade. Eu estava lembrando disso, que é algo que acontece no mundo espiritual. Mas tem momentos em que o espírito que vai se fazer presente na reunião, ele está em situações tão penosas que os benfeitores também servem de uma pontezinha entre ele e o médio, até para não impactar tanto o médio. Nós sentimos assim, que tem momentos mediúnicos que antes de determinados espíritos se fazerem presente, vem um amigo espiritual e nos pede concentração, vigilância, oração, por conta de algum determinado irmão que vai ser conduzido ali. E nesse momento, quando ele se aproxima do médium e solicita esse cuidado, de alguma forma ele está numa conexão perispiritual com o médium, e o outro espírito que está bem complicado, quando vai se fazer presente, às vezes está querendo fazer um montão de coisa, mas não consegue. E o médium, se ele ficar muito iludido, ele vai achar que é ele, médium, que está ali na contenção daquele espírito mais rebelde, quando na realidade pode ser o benfeitor amigo contendo aquele espírito para que não traga tanto impacto à reunião ou ao próprio médium. Vamos nós? Vamos nós. Então, item agora 68. Continua Kardec. Quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação direta do espírito ao médium, ela pode fazer-se por intermédio do guia espiritual deste último, que é o que a Miranda tinha citado aí anteriormente. Neste caso, o pensamento não vem senão em segunda mão, isto é, depois de haver atravessado 2 meios. Compreende-se, então, quanto é importante ser o médium bem assistido, porque se ele o for por um espírito obsessor, ignorante ou orgulhoso, a comunicação será necessariamente adulterada, Luiz Guigino. Toda vez que... Tem um ditado popular que diz que enquanto um conto aumenta um ponto. Não é? Então, nós, quando transmitimos alguma coisa que nós recebemos, nós damos a nossa interpretação. Sabe? Sempre acontece isso. E com a espiritualidade não é de outra forma, porque quem pensa é o espírito. Sempre nós aqui somos espíritos também. Não é? Então, essa intermediação tem que haver também esta afinidade, essa sintonia entre o espírito comunicante e, no caso que nós estamos tratando aqui, o guia espiritual, que vai servir de intermediário ou de médium para aquele espírito. Né? Essa sintonia, ela é fundamental em toda a comunicação espírita para que haja uma fidelidade ao que é transmitido.
Quando ele diz aqui, compreende-se então quanto é importante ser o médium bem assistido. Essa assistência espiritual eficiente aqui, ela vai ser o produto de vários fatores, não é? O médium disciplinado, o médium que sabe das suas limitações, se mantém vigilante, a assiduidade, o comprometimento com a tarefa. Às vezes o médium está envolvido naquela tarefa, mas não está devidamente comprometido. Qualquer coisa tira ele de propósito, de sintonia. E nós ficamos observando que aqueles médiuns que se doaram, que são referência de dedicação para nós, às vezes eles estavam na reunião sentindo dores incríveis, com problemas de saúde grave, dentro a nível de que exigia um esforço maior para se concentrar, como é o caso do Chico, o próprio Divaldo, que ele disse problema de hérnia de disco. Ele já deu depoimentos que estava em determinado momento de tarefa, onde ele estava sentado na beirinha da cadeira, assim, porque eu não tinha mais onde sentar para minimizar a dor, e as pessoas achavam que ele estava ali sentado elegante, não é? Então, mas como é que o médium vai ser bem assistido? O que vai garantir essa assistência, essa sintonia tão bem afinada? É esse esforço que é portas adentro do coração. Quem olha Miranda não sabe onde ela está pensando, no que está pensando, como está sentindo, mas os benfeitores sabem, e os coleguinhas de equívoco também, não é? Essa parte que nos cabe. Eu narro assim porque nós acompanhamos ao longo de muito tempo alguns momentos mediúnicos em lugares diferentes. E eu conheci pessoas simples, mas tão dedicadas na tarefa. Nós tínhamos um amigo desencarnado, ele era sapateiro. Mas olha, a tarefa dele na casa espírita, que era o estudo, a reunião de estudo e a reunião mediúnica, era a coisa mais importante da vida dele, junto à família. Entendeu? E hoje em dia, às vezes, a gente quer, o médium, ele quer ter essa garantia da assistência dos bons espíritos, mas as coisas comuns do dia a dia, rapidinho tira ele de propósito. Se vai fazer uma viagem, o médico, a viagem de lazer, que tenha o cuidado de preservar esse compromisso com a espiritualidade. Porque se você tem a semana toda e o médico só tem aquele dia exato para atender você, que seja naquele dia. Mas se você puder conversar e marcar o médico para um outro dia, que você possa priorizar a sua reunião, são esses detalhes íntimos que os benfeitores vão observar e vão avaliar na dedicação de cada um. Continuando aqui, no item 68, Kardec diz: as qualidades pessoais do médium desempenham forçosamente um papel importante, pela natureza dos espíritos que ele atrai a si. Os mais indignos médiuns podem possuir poderosas faculdades, porém, os mais seguros são os que a esse poder reúnem as melhores simpatias no mundo espiritual. Ora, essas simpatias não ficam de forma alguma demonstradas pelos nomes, mais ou menos imponentes, revestidos pelos espíritos que assinam as comunicações, mas sim pelo fundo constantemente bom das mesmas. Então, o grande desafio para todo médium, né, sério, é ele buscar esse desenvolvimento moral. Kardec fala bem sobre isso lá no Livro dos Médiuns, no capítulo sobre a influência moral do médium, porque existem excelentes médiuns de capacidade, né, mediúnica, porém, que não são bem assistidos porque moralmente são pessoas que têm outras condutas, né, não aceitáveis dentro daquilo que se espera para um bom médium. Esses médiuns podem produzir fenômenos até impressionantes, né, para os olhos do leigo, mas eles não são confiáveis, porque são assistidos por espíritos mal intencionados. Podem até eventualmente serem utilizados pelos bons espíritos, mas só em casos de emergência. Esse parágrafo aqui que nós estamos comentando, ele diz respeito muito de perto a uma questão que nós chamamos de empatia. Tá? Essa empatia é essa identificação do espírito comunicante com as características do médium. Tá? Então isso facilita a aproximação, facilita... Como é que nós nos perguntamos por que pegar um exemplo aqui. Por que Emmanuel, de um modo geral, se comunicava com Chico e dificilmente se comunicava com outro médium? Existem outros médiuns muito bons, sim, certo? Mas essa empatia que havia entre o espírito
Emmanuel e o espírito encarnado Chico, facilitava essa comunicação, essa relação entre os dois, porque proporcionava uma fidelidade maior àquilo que estava ocorrendo e à comunicação que estava acontecendo. Então, é muito importante. E essa empatia é de um espírito de uma natureza moral elevada com um médium, ela irá ocorrer de acordo com a elevação moral desse médium, certo? Porque os espíritos elevados não quer dizer que não possam se comunicar através de outros médiuns não tão elevados, mas a preferência deles, eles buscam aqueles com quem eles mantêm essa empatia. André Luiz, o espírito André Luiz psicografava através do Chico e através do Valdo Vieira da mesma maneira. Isso. Mas o Valdo Vieira, com o tempo, ele foi tomando, pelo seu próprio livre-arbítrio, um outro rumo. Por entender que a maneira como o Chico trabalhava, ele não concordava com algumas coisas, enfim, ele tinha outros pensamentos e acabou tomando outro rumo. E a maneira como ele trabalhava, o Chico também não concordava. Exatamente. Mas aí é uma questão de livre-arbítrio, né? Mas era um médium com potencial muito parecido, mediúnico, mas moralmente a gente sabe que Chico estava a anos-luz do Valdo e, aliás, de quase todos nós aqui, né? Basta nós olharmos a vida desse homem que se dedicou em completa renúncia à prática da caridade e o esquecimento de si mesmo. Então, não há nem nível de comparação. O próprio Divaldo Pereira Franco fala sobre isso, né? O bom senso nos mostra que Chico Xavier era um ponto fora da curva. Era algo diferente. Ele tinha uma missão que nós vemos que existe um espiritismo antes do Chico e outro depois dele, não somente no Brasil como no mundo. Né? As obras de Chico Xavier servem hoje, né, de exportação para todo mundo, né, toda a Europa, América, todos os lugares, de forma ao desenvolvimento aí da doutrina, corroborando, claro, com as obras fundamentais da doutrina, que são de Allan Kardec. Tecnicamente, os dois traziam a mesma potencialidade, né? Valdo Vieira e Chico Xavier. Moralmente, o Chico já trazia valores consolidados. Aí entra o que o Aloysio falou da empatia, né, que os espíritos têm pelos médiuns de acordo com a sua condição moral. O que vale também para aqueles que moralmente não são confiáveis. Eles vão atrair a empatia de outros espíritos. É isso. E estamos chegando aí ao final, né? Tá pertinho já de mais um programa e fica essa reflexão, né, de que o médium, né, você que está aí nos ouvindo, que trabalha mediunicamente, estude, né, continue estudando porque o estudo é fundamental, mas sobretudo se esforce, né, para moralmente buscar ser digno da assistência dos espíritos bons. Em outras palavras, a gente pode chegar a uma conclusão aqui, que ser médium não é fácil. Não. Ou melhor, ser um bom médium não é fácil. Não. Porque vai exigir a dedicação, o empenho e o cuidado com as suas atitudes, com as suas qualidades pessoais, porque isto é que trará para junto de si aqueles espíritos que irão promover boas comunicações esclarecedoras e ricas para todos nós. É isso aí. Então, muita paz a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. E Ele há de querer. Jesus nos conduza. E Jesus nos conduz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando com o programa Luz na Penumbra. Opa, estamos de volta aqui, continuando com nossos estudos da Revista Espírita, ano ímpar. Estamos em 1859, aliás, estamos acabando o ano de 1859. Eu lembro que lá no início, o meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro já voltou, vocês estão sabendo disso, desde o programa passado. Bill, tá tudo bem aí? Tá me ouvindo direitinho? Estamos juntos, graças a Deus, de Saquarema para o mundo. E como é que estão as coisas aí, tranquilo? Graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez, graças a Deus por aqui tudo bem, tudo tranquilo, tá? É isso aí, e a gente tá terminando. Eu lembro que lá no início eu e o Bill falamos assim: Bill, será que a gente vai acabar 1859? Era muita coisa, olha, acabamos. É verdade. Acabamos. Eu não lembro em que ano foi isso, mas a gente tá acabando, quando nós começamos. Né? Com certeza, né? E aí o nosso Chiquinho, né, nosso parceiro, também esteve ajudando a gente aqui durante um período, vai aparecer por aqui de vez em quando, né? Para continuar com o estudo com a gente também. E nós vamos levando, eu e meu parceiro Bill Fabiano, né? Estamos falando. A gente teve visitas aqui bacanas na rádio, né? A Regina, o Carlos Alberto. Tivemos, né? Então, o João Nogueira também participando, né? João Nogueira, exatamente. Foi muito bom, foi muito bom. E aí a gente está em dezembro de 1859 falando lá sobre umas perguntas que foram endereçadas ao Allan Kardec sobre o espiritismo, né? Sobre o ser real, não ser. Enfim, ele está começando a passar para eles ali as informações, as respostas que foram, né, pertinentes à pergunta lá que o senhor... Como é o nome dele, Bill? Você tem aí o nome dele? Comentan, né? Isso, né? Oscar Comentan. Oscar Comentan, isso, que fez ao Kardec, não é? E aí a leitura vai dando, a gente vai dando continuidade à leitura. Vou ler, Bill, tá? Fica à vontade, meu irmão. Então vamos lá, depois a gente faz um comentário, ok? Ok. Então lá, diz assim: qual a sociedade, pergunto, que poderá subsistir com semelhantes princípios? Vamos lembrar que o Kardec estava falando no programa passado acerca das leis, as leis do homem, né? As leis civis, não é? Falando de tudo isso. Será que só existem essas leis? Não existe uma lei maior que a lei de Deus? Se eu não atesto a existência da alma, eu roubo, eu tiro a vida do outro e tá tudo certo? Não é? Sim. Acabou, vai morrer, acabou? Não tem só isso não. Tem a lei, tem uma lei maior que todos nós vamos ter que responder, não tem jeito. Né? Se responsabilizar por isso, né? Sim, perfeito. E aí ele continua: isto me lembra o seguinte fato. Um senhor que, como se diz vulgarmente, não acreditava em Deus, nem no diabo, e não o negava, notou que desde algum tempo vinha sendo roubado por seu criado. Um dia surpreendeu-o em flagrante e lhe disse: como ousas, infeliz, tomar o que não te pertence? O doméstico pôs-se a rir e respondeu: por que deveria crer se também não credes? Porque tendes mais do que eu. Se eu fosse rico e vós pobre, quem vos impediria de fazer o que faço? Dei azar desta vez, eis tudo. De outra, cuidarei de agir melhor. Aquele senhor teria ficado mais contente se o doméstico não tivesse tomado a crença em Deus como uma futilidade. É a essa crença e às que dele decorrem que deve o homem a sua verdadeira segurança social, muito mais que a severidade da lei, porque a lei não pode tudo alcançar. Se a crença se arraigasse no coração de todos, nada teriam a temer uns dos outros. A acertar as baterias contra ela, eu vou repetir, né? Que ele fala assestar.
as baterias contra ela é soltar a rédea de todas as paixões, é aniquilar todos os escrúpulos. Foi isso que levou recentemente um sacerdote, quando lhe pediram opinar-se sobre o espiritismo, a dizer estas sensatas palavras. Opa, ele bota um grifo aqui, né? E vem dizendo: o espiritismo conduz à crença em alguma coisa. Ora, eu prefiro aqueles que acreditam em alguma coisa aos que em nada creem, pois estes não acreditam nem mesmo na necessidade do bem. Ele dá uma explicação, né? Aqueles que acreditam, né? Em alguma coisa, né? Enfim, e aí tem os outros que não acreditam em nada e tudo mais. Ele vem estabelecendo parâmetros, né, Bill? Me fez essa fala aqui dele aqui, trazendo a opinião de um sacerdote, me fez lembrar recentemente, eu estava vendo, não sei se eu cheguei a comentar com você, eu acho que não, eu estava vendo um pastor protestante falando, no canal dele, no perfil dele no YouTube, e tem não sei se você tem visto normalmente o YouTube, que eu fico, ou melhor, o Instagram, que eu fico direto agora, por causa da pizza e tudo mais, as pessoas colocam perguntas assim na tela e o cara tá perguntando assim, a pessoa vai e responde, né? Sim. E aí a pergunta que fizeram pro pastor foi de um evangélico, né, de um protestante, perguntando se o pastor achava que o Chico Xavier era um homem de Deus. Tipo, você acha que o Chico Xavier era um homem de Deus? Aí o pastor, muito sabiamente, né, como o Kardec coloca aqui, muito sensatamente, ele disse assim: olha, quando as pessoas tinham sede, o Chico dava de beber. Quando eles tinham fome, o Chico dava de comer. Quando eles precisavam de roupa, o Chico dava roupa. Quando eles precisavam de uma palavra de consolo, o Chico consolava. Então, para mim, Chico, sim, a despeito, né, ou apesar da nossa questão doutrinária, ele frisa bem isso, apesar da nossa diferença doutrinária, ele sim era um homem de Deus, foi um homem de Deus, ainda é, obviamente, né? Sim. Mas ele não falou isso, ele falou: Chico, sim, foi um homem de Deus, sim, mesmo sendo espírita, né? Eu fiquei muito feliz com essa fala de um pastor evangélico, que mostra a sensatez da pessoa, né? E a fala desse sacerdote também traz muito dessa sensatez, né, Renato? Exato. Eu já vi outros comentários a respeito dessa mesma pergunta, quando fizeram, né, a outras personalidades da igreja, do espiritismo, né, sobre o Chico Xavier. E aí tivemos essas respostas muito semelhantes. Olha, sem dúvida nenhuma, o Chico foi um exemplo de caridade, do bem, de fazer o bem, de tudo isso. Isso aí é inquestionável, tá? O próprio padre, né, Fábio de Mello, falou sobre essa questão. Sem dúvida nenhuma, isso é inquestionável. Um homem do bem, de bem, não é? Era um homem de Deus, com certeza, né? Sim. E aí eu lembrei também agora da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Kardec fala, né, que a gente muito se tem contestado muitas coisas de Jesus, né? Os milagres, as falas, né? Mas uma coisa que é incontestável do Cristo é a sua capacidade moral, né? Os ensinamentos morais do Cristo. Cara, como é que você vai contestar uma coisa dessa? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Vai contestar isso o quê, cara? Né? Jesus não caminhou pelas águas não, porque é contra as leis da física. Ok, você pode contestar. Eu contesto? Eu, Bill Fabiano, contesto isso. É um direito que eu tenho de contestar isso. Sim. Mas contestar o que o Cristo trouxe de ensinamento moral, cara, aí nós não seríamos nem mais ovelhas míopes, né, Renato? Seríamos totalmente cegos, né? A despeito de sermos cristãos ou não, eu posso ser muçulmano,
Mas o ensinamento que o Cristo trouxe, cara, é para a humanidade, ou sendo budista, ou estoicista, não importa. O ensinamento que o Cristo trouxe, ou como o nosso Salvador não, que eu não gosto nem dessa palavra, mas como o nosso guia e modelo, ou simplesmente como muitas doutrinas acham que foi só mais um profeta, cara, não tem como contestar. Sendo o nosso guia e modelo, que é o que nós acreditamos, que é o nosso caminho, verdade e vida, ou se fosse, como muitos acham aí, mais um simples profeta, cara, são ensinamentos que você leva para a sua vida, você transforma a sua existência com os ensinamentos do Cristo, né? Como outros que antecederam, né? Como Buda, Krishna, Maomé, né, Moisés, todos trouxeram ensinamentos que o Cristo veio só, enfim, entre aspas, né? Aspas no que eu quero falar, né, Renato? Sim. Ele veio ratificar aquilo ali, tudo que eles trouxeram, os que antecederam ele trouxeram, e ele veio, como Jesus é o sábio dos sábios, né, o rei dos reis, caramba, tem muita coisa para essa galera aprender. Muita coisa. São 10 mandamentos, é isso, é aquilo outro. Vamos sintetizar isso em 2? Mas que 2 que, na verdade, a gente transforma em um só, né, Renatão? Acho que é por aí, né, meu parceiro? Exato, perfeito. Com certeza. O raciocínio é esse, né? Esse aí que a gente precisa ter em mente. Ele não pregou nenhuma religião, né? A religião corre por nossa conta. Nós precisamos da religião para aprendermos a fazer o bem, para aprendermos a sermos pessoas melhores. E aí cada um se encontra num estágio, não é? Num momento de aprendizado. Cada um tem o seu momento. Mas ele fala do amor. E o que ele prega é para todo mundo. Não é para A, B, C, D. Não, é para todo mundo. É para o alfabeto inteiro. Não é? Com certeza. Bom, continua a leitura. Antes eu preciso dizer que nós estamos no programa Luz na Penumbra. Revista Espírita, ano ímpar. Não é isso? Estamos em dezembro de 1859. Quase acabando o ano de 1859, né? É isso aí, meu parceiro. Bill, então ele diz assim, ó: com efeito, o espiritismo é a destruição do materialismo. É a prova patente e irrecusável daquilo que certas pessoas chamam futilidades, a saber, Deus, a alma, a vida futura, feliz ou infeliz. Este flagelo, como o chamais, tem outras consequências práticas. Se soubesses, como eu, quantas vezes fez ele voltar a calma aos corações ulcerados pela mágoa. Que doce consolação tem espalhado sobre as misérias da vida. Quanto ódio tem acalmado, quantos suicídios tem impedido. Não zombarias tanto. Suponde que um de vossos amigos venha dizer-vos: eu estava desesperado, ia estourar os miolos, mas hoje, graças ao Espiritismo, sei o quanto isto me custa e desisto totalmente. Se outro indivíduo vos disser: eu invejava o vosso mérito, a vossa superioridade, vosso sucesso, impedia-me de dormir, queria vingar-me, derrotar-vos, arruinar-vos, até mesmo matar-vos. Confesso que correstes grandes perigos. Hoje, porém, que sou espírita, compreendo tudo quanto esses sentimentos têm de ignóbil e os abjuro. Aí eu lembrei de um parceiro que fala muito essa palavra. Eu os abjuro. E em vez de vos fazer mal, venho prestar-vos um serviço. Provavelmente direis: ótimo, ainda bem que existe algo de bom nessa loucura. Eu me lembro de uma passagem, eu me lembro que está escrito, mas eu não lembro o capítulo que está essa passagem do Evangelho, que diz assim: eu era infeliz, agora sou feliz, né, porque conheci o Espiritismo. Não tem uma passagem no Evangelho nesse sentido? Tem alguma instrução dos Espíritos que fala dessa questão, Bill? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma olhadinha aí, né? Você vai... Isso, enquanto eu vou lendo aqui, tá bom? Eu era infeliz, eu sofria, não é? Eu era infeliz, e agora sou feliz, porque conheceu a doutrina espírita. Se você colocar isso aí no Google, vai aparecer qual é o capítulo que fala sobre isso. Tá? Exato. Então ele continua, Allan Kardec, dizendo assim: o que estou dizendo, Senhor, não visa convencer-vos nem vos induzir as minhas ideias.
tendes convicções que vos satisfazem e que para vós resolvem todas as questões do futuro. É, pois, muito natural que as conserveis. Mas me apresentai aos vossos leitores como o propagador de um flagelo. Eu tinha que lhes mostrar que seria desejável que todos os flagelos não fizessem maior mal, a começar pelo materialismo, de modo que conto com a vossa imparcialidade para lhes transmitir minha resposta. Então vamos lá, Renatão. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que deu a vossa mão direita. O item 10, que diz o seguinte: eu era como vós, sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo. E vede agora, sou feliz. Perfeito. Aos velhos que vocês disseram, é inútil, não estou no fim da minha jornada. Morrerei como vivei. Dizei, Deus tem justiça igual para todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da 10ª hora. É isso aí, Renatão. Bem lembrado, né? Muito bem lembrado. A gente já consegue muito lembrar a frase. O capítulo nem tanto. Mas a frase a gente já consegue lembrar. Sinal que você já leu, já estudou um pouquinho, né? Exatamente. Na próxima a gente começa a aplicar isso tudo aí, né? Sim, sim, sem dúvida. Estamos no caminho. Com certeza. Olha, ele continua dizendo, mas direis, não sou materialista. Pode-se muito bem não ser materialista e mesmo assim não acreditar na manifestação dos espíritos. De acordo? Então sois espiritualista e não espírita. Se me equivoquei quanto à vossa maneira de ver, é porque tomei ao pé da letra a profissão de fé colocada no fim do vosso artigo. Dizeis, creio em duas coisas: no amor dos homens por tudo quanto é maravilhoso, ainda que esse maravilhoso seja absurdo, e no editor que me vendeu o fragmento da sonata ditada pelo espírito Mozart, ao preço de 2 francos. Se toda a vossa crença se resume nisso, tudo bem. A mim parece a prima irmã do ceptismo. Mas aposto que credes em algo mais do que no senhor Ledoyen, que vos vendeu por 2 francos um fragmento de sonata? Acreditar no produto de vossos artigos, pois presumo que, salvo engano, não os ofereceis pelo amor de Deus, como o senhor Ledoyen não oferece os seus livros. Cada um tem o seu ofício. O senhor Ledoyen vende livros, o literato vende prosa e verso. Nosso pobre mundo não se encontra ainda bastante adiantado para que possamos morar, comer e vestirmos-nos de graça. Talvez um dia os proprietários, os alfaiates, os açougueiros e os padeiros estejam suficientemente esclarecidos para compreenderem que é ignóbil para eles pedir dinheiro. Então, os livreiros e os literatos serão arrastados pelo exemplo. Nossa, que comparação, né? Que vislumbre de futuro, né? Morar sem precisar pagar, né? Opa! Rapaz, é isso aí. Um vislumbre tanto, né? Enfim, mas... Muita coisa. Aí que tá. É o mundo material, não é? Tem isso, não tem jeito, sim, né? Sim, a gente precisa. Todos esses arrastamentos, né? É a contrapartida. Para você ter, você tem que desembolsar alguma coisa. Aí você tem que trabalhar. Mas é aqui que você aprende a dar valor às coisas, né? Com certeza. Então. Exatamente. A gente necessita dessa participação terrena para que a gente... Aliás, muitas pessoas perguntam, né? Pro Renato, você deve ter perguntado também, se no mundo espiritual se evolui, né? Na erraticidade, no intervalo entre encarnações, se evolui, sim, com certeza. Você estuda, você toma partido, ou você toma consciência daquilo que você fez de errado, ou seja, na medida que você toma consciência de que fez algo de errado, e você já tem essa consciência mais ou menos ampliada, você sabe que você não pode tornar a fazer novamente aquilo ali. Né? Enfim, só que beleza, eu não vou fazer mais, tá? Mas você não vai fazer isso mais aonde? Aqui? No nosso lar, por exemplo?
ou Nova Alvorada. Não, aqui não. Aqui eu sei que você não vai fazer aqui, mas você tem que deixar de fazer lá. Lá na nossa escolinha, lá, Encarnado. Você topa? Eu topo, porque já consegui aqui, eu consigo lá também, é fácil, né? Só que não, né? Só que não. Quando você está no nosso lar, ou Alvorada Nova, você está com a sua consciência ampliada. Quando você veste uma roupa, né, que é o seu corpo físico, o famoso véu do esquecimento vem, e aí você fica você consigo mesmo, né, Renatão? Aí você tem que tomar, através do seu livre-arbítrio, as decisões acertadas. E aí é que a gente se perde, a gente vem se perdendo ao longo, né, dos séculos, né? Exato, perfeito. O André Luiz também fala muito sobre essa questão, né, da evolução no mundo espiritual. Sim, não é? Mas é aqui que você coloca em prática, é aqui que você vai fazer a prova. Então tá bom, aprendeu? Vai lá, vamos fazer a prova para ver se passa, né? E aí a gente vem para cá. Você não acredita em mim não, André Luiz, que eu consigo? Eu consigo, pô. Aí chega aqui e tira a nota 5, às vezes tira a nota 3, não é isso? Pô, não passa, tem que voltar tem que voltar, novo, né? Pois é. Aí, faz parte. Sem dúvida. Aí ele termina dizendo, viu? Com tudo isto, não me destes o conselho que me oferecem os espíritos. Bota entre aspas, né? Ei-lo, tá? É prudente não nos pronunciarmos muito levianamente sobre aquilo que não conhecemos. Imitemos a sábia reserva do sábio Arago, né? A propósito do magnetismo animal. Eu não poderia aprovar o mistério com que se desenvolvem os cientistas sérios que hoje vão assistir às experiências de sonambulismo. A dúvida é uma prova... Bill, dá para você continuar aí? A dúvida é uma prova de modéstia e raramente prejudica o progresso das ciências. Já não diríamos o mesmo da incredulidade. Aquele que, fora das matemáticas puras, pronuncia a palavra impossível, falta com a prudência. A reserva é um dever, sobretudo quando se trata da organização animal. Aceitai, etc. E ele finaliza aqui, Renatão. Finalizamos essa ele finalizou. Sem dúvida. Aqui finaliza. É porque deu aqui um... Deu um lag aí na Deu um lagzinho aqui no meu... Não, no meu dispositivo. Ainda bem que você estava ligado. Terminamos aqui os comentários do senhor Oscar de Comentan. Isso. E aí ele bota lá, aceitai no final, né? Aceitar e etc. E assina Allan Kardec, não é isso? Então, exatamente. Fechamos direitinho. Fechamos direitinho aqui. Beleza. Graças a Deus, mais um programa, né, Renato? E agora vem os efeitos da prece, um título. Esse título não tem no meu livro. Engraçado, né? Suprimiram algumas páginas do meu livro, por isso que a gente teve aquele equívoco aí, tivemos que consertar no programa passado. Ficaram ali 2 minutos e meio ali de leitura que, né, era bem mais para frente. E aí vai aparecer, daqui a pouquinho vai aparecer de novo aquela leitura lá, mas a gente já consertou no programa passado, não é? E o livro, enfim, às vezes acontece, vem um livro mesmo faltando uma página. É normal, né? Exato. É desse jeito. Na hora lá da revisão lá do livro, esqueceram, né? Ou passou em batido lá na revisão. Exato. Né? E faz parte, enfim. Só não pode passar um lote inteiro, né? Eu não, sim. Mas às vezes passar um livro ou outro, tudo bem, mas a gente vai entrar no programa seguinte, né, Renato? No próximo programa, em Efeitos da Prece, né? Que é um dos nossos assinantes que nos escreve de Lausanne. Lausanne, é isso mesmo, Renato? Você que é poliglota? Meu Deus do céu, misericórdia. Lausanne é na Suíça, né? Em inglês a gente dá um, né? A gente dá um jeitinho. Agora, francês é contigo e com Chiquinho, com Francisco de Assis. Vocês dois, eu tô aprendendo francês com vocês dois. Eu tenho que buscar minhas rememorações da minha encarnação lá em Paris. É isso. Bill, faltam 40 segundos. 34, 35, 36. Começamos juntinho, né, Renato? Cronometragem. Tá certinho, então, com certeza. Bom, é isso, pessoal. O programa Luz na Penumbra tá chegando ao final, né? A gente vai voltar na próxima sexta-feira, 21h30, Revista Espírita Ano Ímpar, tá? Bill,
Grande abraço para você, obrigado aí, tá bom? Tamo junto, parceiro. Valeu, meu parceiro, tamo junto, muita paz para todos. Boa noite, fiquem na paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.